pessoal, essa é a resolução da questão 05 da lista 2. Essa questão vai abordar aí sobre a utilização dos modelos GGS e RRB na análise granulométrica. Então, ele falou aí que uma análise granulométrica apresentou os seguintes parâmetros para os modelos GGS e RRB, né? Então, ele já deu o parâmetro aí para os dois modelos a dois parâmetros. A gente vê aqui os dois parâmetros do GGS, o M e o K, e os dois parâmetros do RRB, que é o N e o D'. Então, ele quer que você encontre aí o valor do diâmetro D50 para os dois modelos. Lembrando que esse diâmetro D50, na verdade, né, ele fala para a gente não um valor de diâmetro, mas significa aquele diâmetro onde 50% das partículas são menores que ele. Então, esse 50 aqui, na verdade, é a nossa fração passante de 0,5. Né? Então, esse D50 ele não vai fornecer para a gente um valor de diâmetro, sim de fração. Quando nós pegamos aí o modelo GGS, né, se ele tivesse dado o diâmetro, como eu tenho o parâmetro M e o parâmetro K, né, bastava a gente aplicar aí os valores e eu ia retornar aí um valor de X de fração passante. Só que nesse caso aqui desse exercício, ele forneceu para a gente o X. Então nós temos que isolar esse X, porque nós temos o X, o M e o K. E ele quer que a gente encontre aí o diâmetro aí para essa fração de 50%, ou um X de 0,50 ou 0,5. Então, substituindo aí esses valores de M, K e X, nós conseguimos aí tirar esse valor do diâmetro. Primeiramente, a gente vai isolar esse valor do diâmetro, né? Eu apliquei log, né, o logaritmo aí dos dois lados da equação do GGS, né? Então, log de x igual a log de d sobre k elevado a m. A gente pode passar esse m aqui, né, para multiplicar aí o log pela regrinha do tombo, né? Então fica log de x é m, né? E quando eu tenho log da divisão, eu tenho, né, a diferença dos logs. Então eu posso pegar aquela divisão e fazer log de d, né, menos o log de k. Então ficou log de x igual a m, né, que desceu lá pela regrinha do tombo, log de d menos log de k. Vou passar esse m dividindo, então fica log de x dividido por m igual a log de d menos log de k. Vou passar o menos log de k para a primeira parte aí da equação para isolar esse log de d. Então fica log de d igual a log de x sobre m, que era o fator à esquerda, mais o log de k. Se era menos, eu passei para o outro lado, ficou mais. Então, para mim tirar esse log aqui, basta eu colocar, né, 10 elevado aos dois lados aí da equação, que eu vou cortar esse log com o 10, vou tirar o valor de d igual a 10 elevado a esse termo, log de x sobre m igual a log de k. Como eu tenho os valores de x, m e k, basta eu substituir os valores aí que a gente vai encontrar a resposta. Então, substituindo aí os parâmetros, o parâmetro m e o parâmetro k, né, e a fração de 0,50, que é o nosso D50, eu tenho aí que o diâmetro é 0,1393. Quando a gente pega aí o modelo RRB, né, ele deu aí também os parâmetros, o N e o D', e eu tenho novamente que, né, como eu tenho o valor de X, de N e de D', eu tenho que isolar esse D. Se ele tivesse fornecido um valor de D e pedido um valor de X, ficaria bem mais fácil, porque a fórmula aqui já está, né, de forma isolada. Então, aplicando a primeira coisa, né, eu vou fazer, vamos voltar lá, primeira coisa, nós vamos passar esse E
elevado a menos D sobre D' elevado a N para o lado de cá e esse X para o lado de cá, né, para a direita. Então vai ficar E elevado a menos D sobre D' elevado a N igual a 1 menos X. Vou, né, aplicar o ln dos dois lados, né, aplicando aí o ln, eu vou cortar esse ln com o E, vai ficar menos D sobre D' elevado a N igual a ln de 1 menos X. Se eu multiplicar dos dois lados por menos 1, eu vou sumir com esse, né, sinal de menos aqui e vai aparecer um sinal de menos do lado de cá. Fazendo o contrário aí da regrinha do tombo, esse menos que apareceu aqui, ele vira menos 1, né? Então, esse menos 1, né, elevado a menos 1, significa o quê? 1 sobre 1 menos x. Essa é a consequência aí de eu voltar esse menos 1. Então fica D sobre D' elevado a N igual a ln de 1 menos x, né, de 1 sobre 1 menos x, aplicando a raiz enésima aí dos dois lados, né, eu vou cortar esse elevado a N com a raiz enésima, vai ficar D sobre D' igual a raiz N de ln de 1 sobre 1 menos x. Passando aqui esse D' para cá, né, se ele está dividindo, ele passa multiplicando, então eu isolei aí o D como D' vezes a raiz N do ln de 1 sobre 1 menos x. Jogando os valores que ele forneceu, né, na equação aí, D é igual a D' raiz N de ln sobre 1, de 1 sobre 1 menos x, eu tenho o D', que é 0,35, o N 0,40 e o X, o 0,5. Todos os três valores fornecidos lá pelo exercício. Resolvendo essa conta, eu tenho aí um D de 0,14. Né? Nós encontramos no modelo anterior, né, um D de 0,1393 e agora um D de 0,14, aí valores bem próximos aí, mostrando que os modelos aí são suficientes para representar essa análise granulométrica, né? Os dois modelos são suficientes.